Olá, seja bem-vindo a mais um bate-papo do Band Eleições. A gente está no período de convenções partidárias. É aquele momento em que já tem candidato que já foi escolhido, tem dança das cadeiras, tem gente indecisa, muita coisa ainda vai mudar até as eleições, mas para bater um papo sobre esse período e também o que os eleitores têm que ficar de olho, eu tenho dois convidados aqui de peso. Primeiro eu quero agradecer a presença dos dois, começar apresentando o Fábio Vasconcelos, cientista político da UERJ e também do Instituto Informa. Muito obrigado, viu? Obrigado a vocês pelo convite. E do meu lado aqui também o Alan Titonelli Nunes, especialista em Direito Eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Rolei porque eu não ia lembrar o nome todo. Olá. Seja bem-vindo, meu amigo. Muito obrigado. Papo bom. A gente já tem aí alguns nomes definidos da corrida eleitoral, mas ainda estamos em convenções partidárias, ou seja, muita coisa ainda deve mudar até o dia 5 de agosto. Vamos falar um pouquinho o que é a convenção partidária, o que pode, o que não pode nesse período? Quem quer começar? Então vamos lá. Então, vamos lá. As convenções é um ato eleitoral em que os partidos se reúnem, né, com todos os seus filiados para escolherem os seus candidatos e as diretrizes pelas quais eles seguirão na eleição. Então, se eles terão candidatos próprios, se eles coligarão com alguém, né, quais serão os candidatos a prefeito, né, no caso, se for lançar um candidato, ou candidato a vice, quais são os candidatos a vereadores e vereadoras a serem escolhidos, né? Então, esse é um ato interno do partido político para as escolhas deles na representação das eleições de outubro vindouras. E aí já há uma conversa com os candidatos, né, com as lideranças partidárias e entre partidos também, já para tentar conseguir algum apoio para um eventual segundo turno ou até para a eleição de primeiro turno também. Como é que é isso nesse sentido? Isso, os partidos, antes das próprias convenções, obviamente, que eles tratam dessas perspectivas de coligação, né? A gente não tem mais coligação para as eleições proporcionais, né? Eleições proporcionais são aquelas eleições de vereadores, mas a gente tem ainda coligação para as eleições majoritárias, que são as eleições de prefeito. Então, obviamente, antes mesmo do período de convenções, já há tratativas entre os partidos para verificarem qual candidato a prefeito vai haver esse tipo de apoiamento, e esse é um dos temas também a serem tratados ali nas convenções. Antes da gente entrar na situação comportamental, porque a gente já tem alguns nomes definidos para a corrida eleitoral, só para a gente continuar nas regras. Tem regras nessas convenções partidárias. A gente já tem as propagandas partidárias acontecendo, que são diferentes das propagandas eleitorais, que essas ainda não podem acontecer, não é isso? É isso. A gente está no período de convenção, mas também está no período de pré-campanha. Então, você não pode ter pedido explícito de voto, né, nem utilização de palavras mágicas de apoiamento, assim como você não pode utilizar das regras que são das propagandas que são proibidas no período eleitoral. Então, tudo que é proibido no período eleitoral de propaganda também é proibido no período da pré-campanha, né? As convenções, os candidatos, eles podem sim fazer pedido de voto, mas interno, eles fazem um pedido para serem escolhidos dentre aqueles candidatos. Então, se tiver um candidato a prefeito disputando com outro candidato, dois nomes a candidatura a prefeito, ele pode pedir que aqueles convencionais escolham o seu nome para estar representando o partido. Assim também sucede em relação ao cargo de vereador, dessa mesma forma. A largada ainda está longe de ser definida, mas a gente já tem alguns nomes dessa corrida. Então, vamos lá. A gente tem Marcelo Queiroz, PP, Alexandre Ramagem, PL, que vai vir com o nome de delegado Alexandre Ramagem, ou delegado Ramagem, provavelmente, Eduardo Paes, PSD, Tarcísio Mota, pelo PSOL, Juliette Pantoja, pelo P, Rodrigo Amorim, União Brasil, Ciro Garcia, PSTU, Henrique Simonar, pelo PCO e Carol Esponza, pelo Partido Novo. Se não me engano, 9 candidatos, né? 9 candidatos. Exatamente. E aí? O período das convenções, embora ela seja um momento de proforma, né, porque a regra do TSE determina isso, os candidatos já vêm construindo as suas... mobilizando a sua base, né, para chegar na convenção com o nome sacramentado. Então é isso que essas convenções, na verdade, funcionam. Elas servem para, finalmente, sacramentar aquele nome que foi construído ao longo da pré-campanha, que os candidatos estão mobilizando suas bases. Agora, eu queria chamar a atenção para uma coisa dessa quantidade de candidatos, né? Em outras eleições no município do Rio também a gente teve sempre muitos candidatos no primeiro turno. Né? Tem algumas explicações para isso, né? A primeira delas é que esses partidos eles precisam formar bancada, né, proporcional.
né? Então eles precisam ter candidato majoritário para tentar formar alguma bancada proporcional. É importante que os partidos façam isso. Então, é uma das explicações para essa pulverização. A outra, a depender dos partidos que estão conversando aí, é para tentar evitar uma definição no primeiro turno. Porque se você pulveriza o voto, você limita um pouco essa decisão no primeiro turno. Também tem algo estratégico em alguns partidos que estão ou à direita ou à esquerda que já conversam sobre essas possibilidades. Então também é uma explicação para essa fragmentação, se a gente pode falar assim, na disputa no primeiro turno no Rio de Janeiro. E aí, se a gente falar em relação às pesquisas, se a gente der uma olhadinha nas pesquisas que a gente tem até agora divulgadas, a gente vê que é uma estratégia que faz sentido porque a gente já tem o Eduardo Paes, né, o atual prefeito da cidade, com uma vantagem aí bem grande nas pesquisas que tem até agora divulgadas. Então... Sim. Essas pesquisas que saem no momento da pré-campanha, elas sofrem de um problema que é o quadro, né? Quando você pergunta para o eleitor, você vai votar em quem? Os quadros mudam, né? 5, 6 candidatos que vão mudando. Então, esses dados eles servem para o momento da pré-campanha, para o candidato chegar na sua convenção com força, né, ganhar de alguma maneira o noticiário, etc. E tal. Mas agora a gente começa a ter algumas inflexões, né, quando são sacramentadas as candidaturas, né, definido exatamente quem é o candidato, aí as pesquisas começam a ser rodadas com os nomes efetivamente que estarão possivelmente no dia da votação. Aqui você pode ter inflexões de intenção de voto. Por quê? Daqui a pouco, a gente vai falar também, no dia 16 começa a campanha de fato, né? A campanha de comunicação. E a campanha de comunicação serve para produzir inflexão, né? O candidato que lidera será alvo daqueles que não lideram, né? E aqueles que não lideram vão tentar, de alguma maneira, vender isso como a melhor opção. Então é esperada alguma inflexão das intenções de voto, né? Agora, em quadros muito estáveis, né, que pode ser o caso do Rio de Janeiro, não é possível dizer ainda, mas que possivelmente aponta para esse caso, a inflexão pode ser mínima. E aí, o caso de ser mínima pode levar a uma decisão no primeiro turno. Então é isso que a gente precisa ver agora, esse período até dia 16, a partir do dia 16, quando começa a campanha efetivamente, como o eleitor vai se comportar diante dessa enxurrada de informações que ele começa a receber de uma maneira mais efetiva sobre cada candidatura. E tem um ponto, rapidamente, a maior coligação vai levar maior tempo de TV. Então a campanha, ela é também uma campanha pelo voto, mas é uma campanha de comunicação. Ocupar o maior tempo é uma vantagem competitiva numa disputa eleitoral. E a gente tem agora até o dia 5, então, para o fim das convenções partidárias e até o dia 15 para registro dos nomes no sistema do TSE. É isso, basicamente? É isso. O período de convenções vai até o dia 5 de agosto. Do dia 5 de agosto ao dia 15 é o período de registro. E a partir do dia 16, a propaganda eleitoral está livre aí na internet para fazer o pedido explícito de voto, sem aquelas limitações que eu disse em relação à pré-campanha. Um ponto relevante a ser tratado, que o professor Fábio tratou, é a mudança do processo eleitoral, principalmente na perspectiva de diminuir o custo das eleições. Então, quando a gente diminuiu as eleições de 90 dias de propaganda para 45 dias, se permitiu um período de pré-campanha maior, com essa liberdade, né? Então, como o professor disse, hoje em dia os candidatos exploram muito mais o período da pré-campanha, obviamente com as limitações que eu citei, mas é um período realmente em que já há ali todas as negociações e o comportamento desse pré-candidato já com a intenção de se apresentar ao eleitor, falando sobre proposta ou sobre os temas relacionados ao seu próprio currículo, né, etc., se apresentando realmente ao eleitor. Também pode ser uma armadilha, um período maior de pré-campanha, né? Se a gente parar para pensar que as regras são bem mais rígidas, é bem mais difícil você também seguir a risca e pode acabar caindo numa armadilha como essa. Principalmente se você tem a máquina pública na mão, porque aí você tá ali com os eventos acontecendo e a gente tem que ficar de olho, né, do que pode e do que não pode. As palavras-chave, como você mesmo falou, né, Alan? Sim, sem dúvida nenhuma, quem está concorrendo no cargo tem uma possibilidade maior de cometer algum tipo de abuso e há um olhar mais específico para evitar todo esse tipo de situação, né? Inclusive, a gente tem um aplicativo que é o Pardal, né? Que é um aplicativo disponível aí nos apps, que você pode baixar. Se você verificar qualquer eleitor que verificar uma irregularidade, pode estar denunciando essa irregularidade. Então, realmente, essa perspectiva de irregularidade é uma situação concreta.
Mas como o professor disse, como é uma disputa, os próprios candidatos, eles fiscalizam um ao outro, né? Então é uma situação até salutar nessa perspectiva de transparência, né? E evitar, né, justamente essa situação de violação à legislação eleitoral. Acho que tem um ponto importante disso, que o Alan comentou, o período eleitoral onde as regras do TSE passam a especificar o que pode e o que não pode. A gente já se fala hoje não mais uma pré-campanha, mas uma campanha permanente. Há um conceito que a gente chama de campanha permanente. O que é isso? Nenhum candidato ou nenhum governante mais governa dentro do seu gabinete apenas. Ele é 24 horas exposto, ele é 24 horas visível. Então a campanha eleitoral é estrito só e somente apenas o período em que está sob o regramento do TSE. Fora isso, os candidatos estão em visibilidade permanente. Então, um candidato que é um incumbente, por exemplo, um candidato que está concorrendo à reeleição, esse cara, se ele tiver uma boa assessoria, ele já está trabalhando há muito tempo a sua comunicação permanente. É a campanha permanente, né? Aliás, ela é tanto uma vantagem como também uma desvantagem, né? Porque há uma exaustão da parte do eleitor dessa quantidade de informação desses candidatos que são também candidatos influenciadores, né? Ou lideranças influenciadoras, né? Há também uma exaustão sobre isso que precisa prestar atenção. Isso a gente já tem exaustão agora a partir do dia 16 de agosto, então. E o que vai ser? Como é que esse cenário, a partir do dia 16 de agosto, o que pode, o que não pode, o que a gente, eleitor, vai passar a ver a partir dessa data? Bem, a gente tem muitas regras de propaganda, né? Eu acho que vale ressaltar alguns pontos. Por exemplo, enquete, que é uma pesquisa que não é científica, né? Aquela situação que você pergunta, coloca alguns nomes e coloca o eleitor para fazer uma opção entre aqueles nomes, ela só é permitida até o dia 15 de agosto, né? E a menção às pesquisas só podem ser pesquisas registradas dentro do processo eleitoral, né? E essas divulgações é necessário que seja atendido alguns requisitos para você estar divulgando essas pesquisas. Então é importante atentar e alertar ao eleitor que a divulgação de pesquisa não registrada no TSE importa multa e essa multa é cara, né? Então acho que é uma das ciências em que a gente tem que estar dando aos eleitores, né? Mas outros pontos que são proibidos, a gente tem a proibição de showmício, que já vem de tempo, né? A gente tem a permissão de impulsionamento de conteúdo na internet, né? A gente tem a possibilidade também de ter campanhas de arrecadação. O TSE permitiu, por exemplo, não permitiu o showmício, mas você pode contratar um ator para fazer uma campanha de arrecadação. Eu ia te perguntar exatamente isso, porque lendo sobre essa questão da proibição do showmício, mas a possibilidade de uma apresentação de cunho cultural para um evento de arrecadação de campanha, é difícil da gente fazer essa distinção, né? O que pode ser caracterizado? Tem um candidato que, se ele for artista, ele pode fazer o show dele, não tem problema. Exatamente. Para arrecadar, Para arrecadar, não na perspectiva e aí, o que não de pedir voto. Na perspectiva de arrecadação, a legislação eleitoral ela exige vários requisitos. Você informar que está fazendo essa campanha de arrecadação, você ter um controle de entrada com informações de quem está pagando, CPF. Então há um controle extremamente rigoroso nessa perspectiva de campanha de arrecadação, justamente para você não tornar aquilo ali um showmício, né? Então há um controle efetivo em relação a esse tipo de propaganda. Nosso segundo bloco, a gente vai falar um pouquinho mais sobre as responsabilidades dos eleitores. Mas só como a gente já entrou nesse assunto, fazer um adendo. Quando o Alan fala, não pode divulgar enquete, a gente tem que deixar bem claro que parece algo muito distante da realidade e não é. Por exemplo, na sua rede social, você pode colocar uma enquete com alguns nomes de candidatos e pedir para as pessoas votarem. Ou então, vocês já devem ter visto aí nas redes sociais, essas de vídeo, por exemplo, as pessoas entrevistando outras na rua e dando um resultado daquela enquete, quem ela votaria. Pode, não pode? Como é que é isso? Pode até o dia 15 de agosto. Depois do dia 15 de agosto está vedado, porque a partir do período da propaganda você tem essa limitação da enquete. Porque entende que isso induz o voto, né? Isso tenta formar uma direção do voto e o TSE não permite isso. Agora, sobre pesquisa, seria bom a gente abordar também
as pesquisas fakes, né? Aquelas que levam ali, a gente foi vítima disso no Informa, leva ali a logo do Instituto, tem gráficos, parece muito bem feita, mas ela não está registrada no TSE. Alguém inventou aqueles números e ainda fez o layout muito parecido com o Instituto para ganhar credibilidade. Isso já está circulando, né? Isso é um levantamento que a gente fez semana passada, a gente já tem 3.000 pesquisas no Brasil, eleitorais registradas no TSE nesse momento. É um recorde comparado à última eleição. Então, vamos repetir? Quantas? 3.000 pesquisas eleitorais já realizadas até semana passada. E é um número recorde comparado à última eleição municipal. Então você tem uma demanda muito grande por pesquisas, entende que pesquisas podem produzir comportamentos eleitorais e há também uso indevido de pesquisa, ou seja, pesquisa fraudulenta, justamente para produzir desinformação, induzir o voto. Isso é crime, segundo o TSE. E há como você denunciar digitalmente. Daqui a pouco a gente volta para continuar esse assunto aqui. Band Eleições de volta e o nosso papo hoje é sobre o período de pré-campanha, com todas as movimentações, e a gente já conversou bastante e terminamos o outro bloco falando sobre a questão das pesquisas. Eu só quero fazer também mais um adendo para o pessoal que está assistindo o episódio de hoje, assistir o nosso episódio sobre fake news, deepfake e inteligência artificial, porque antes, nós conversamos, o Fábio estava falando, sobre pesquisas que são falsas. Não só essas pesquisas criadas há pouco tempo por institutos que não são tão conhecidos, mas algumas que estão sendo divulgadas, mas que não são verdadeiras. E isso é crime, o TSE regulamentou em fevereiro essa questão de deepfake, de fake news. Então, para você saber um pouquinho mais, assiste o outro episódio. Agora, voltando. Leitura de pesquisa. A gente está em pré-campanha, já temos várias pesquisas. Como é que o eleitor digere todas essas informações? Pois é, agora a gente vai entrar no período, assim que for confirmados os nomes, as pesquisas começam a ter alguma rotina ali semanalmente. Na antevéspera ou na semana, aí você tem quase que uma sequência muito grande de pesquisa. E como aumentou o número de institutos, você tem muito mais pesquisa rodando até numa única cidade, né? Rio, São Paulo, por exemplo. É importante o eleitor, e aí tem várias fases, né? A execução da pesquisa precisa ser muito bem trabalhada metodologicamente, instituto sério, com reputação. Esse é um ponto. Segundo ponto, quem divulga a pesquisa? Né? Então, jornalistas, a imprensa desenvolve um papel fundamental aqui. Né? Como você traduz aqueles dados para o eleitor que está em casa, lá na sua sala, e quer saber o que é que está acontecendo. Então, tem um trabalho do jornalístico fundamental aqui. Do lado do eleitor, como olhar a pesquisa? Pesquisa, o velho ditado já diz, e um termo melhor não existe, ele é um retrato do momento. Né? Então, há um clima, há um momento em que eu pergunto para as pessoas, você vai votar em quem? Quem você pretende votar? Isso está sob pressão do momento que ele está, se ele está com paciência para responder, se a gente está tendo campanha já na TV ou não, se o vizinho dele já decidiu o voto, se já tem muito cartaz, as pessoas empolgadas com alguma candidatura, tudo isso influencia, porque a gente está falando de opinião. Pesquisa de opinião não é voto. Voto é o que está na urna. Então, o que acontece aqui? Então, as pesquisas são opinião. Opinião, dentro da ciência política, a gente entende como ela é para variar. É esperado que vá variar. Especialmente no momento da campanha eleitoral, onde você tem informações gerando novas opiniões. Ou para confirmação do voto, vou decidir que eu vou votar no A e eu prefiro ele. Ou de enfraquecer essa direção do voto, ou ainda optar por um outro candidato. Então, é esperada a inflexão do voto em razão das informações que o eleitor está recebendo. Então, as pesquisas, no tempo, ela vai variar e é esperado que variam. Tá? Então, cuidado com isso. Pesquisas e outra coisa. Embora a pesquisa indique, sinalize um possível vencedor, ela não está fazendo prognóstico de resultado eleitoral. Na verdade, isso é um grande debate. Né? Tem cientistas que entendem que é sim um prognóstico, tem outros que não. Eu sou da linha de que não, porque é opinião. Né? Tudo bem que você está tentando medir as opiniões, mas o dia da eleição, e aí tem um fenômeno que o Rio de Janeiro já viveu isso, na estadual, e outros municípios no Brasil, que a gente já vem vendo já há algum tempo, que são um voto volátil, uma volatilidade do voto na véspera, antivéspera do voto. Não tem pesquisa que consiga capturar isso, ou seja, não temos método ainda, né? Eu espero que tenhamos em algum momento. Porque você tem uma volatilidade do voto em razão da dinâmica da comunicação hoje, que altera a opinião até na véspera, horas antes de votar. O cara está indo para a urna, ele muda o voto.
Então, se a pesquisa é prognóstico de voto, ela tem um problema aqui. Então, ela é prognóstico de opinião, né? E essas opiniões vão variar. E aí a margem de erro tem que ser uma atenção que o eleitor tem que ter. Porque nesse caso, por exemplo, a gente tem um empate praticamente, se a gente, né, um empate técnico. Alguns colegas já defenderam, e eu acho que eu também tendo a concordar, que a imprensa deveria divulgar as pesquisas com as margens. Né? Você bota a linha do candidato, o candidato está com 40, então ele pode estar 38, você bota um azulzinho para cima e um azulzinho para baixo que ele pode estar em 38. Porque aí você coloca todos, você vai ver que pelas margens eles podem estar um sobre o outro, eles podem estar empatados. Essa é uma boa solução visual. Eu queria avançar para a gente falar um pouquinho sobre a campanha e também sobre as responsabilidades dos eleitores nesse momento, mas você me chamou a atenção para um ponto. A gente ainda está em pré-campanha e essas pesquisas divulgadas agora, talvez elas ainda não levem em consideração um fator que tem sido apontado pelos especialistas que vai ser muito forte nessa campanha eleitoral municipal, que é a tal da polarização. A gente ainda não tem os apoios, a gente já sabe, né, quem está apoiando quem, a gente já sabe quais candidatos à presidência ou que foram, ou que é o atual presidente está apoiando, mas a gente ainda não tem isso no papel, ainda não está tão claro. Então, isso, você acha que vai fazer uma diferença ali para frente quando começar a campanha na televisão? Essa polarização, isso pode influenciar um pouco no resultado que a gente está tendo agora? Historicamente, as disputas municipais, isso eu já participei de algumas pesquisas que viraram livro com outros colegas. Historicamente, a disputa municipal tem a ver com questões municipais, né? O cara que asfalta a rua, o que não asfalta, o posto de saúde, ele tem a ver com essas questões locais. No Rio ainda mais? Pois é, então o Rio de Janeiro, de 1980 para cá, né, esse tempo todo, e algumas pesquisas demonstram isso também, o eleitor carioca ele tem um modo de decisão eleitoral que aponta para um candidato cujo perfil seja realizador. Né? E não é realizador só de propor, é aquele que de fato já tem uma reputação, está dentro de uma lógica reputacional de realizador. Isso é um peso muito grande no Rio de Janeiro. Independentemente de quem seja o candidato. Se ele tiver esse histórico, aqui ele tem um peso para conquistar votos. Dado o quadro que a gente tem aí, você pode mais ou menos imaginar quem está mais próximo desse modelo imaginado pelo eleitor. Agora, a polarização, o que acontece entre 16, 17, 18, né? E aí no âmbito nacional, você tem sim uma reconfiguração de um campo da direita, né? Que vai movimentar um eleitor que vai se identificar mais com esse campo e você tem lideranças mobilizando eleitores nesse campo, assim como a esquerda. Ainda há uma dúvida se em algumas capitais, São Paulo, né? Rio ainda há dúvidas, porque aqui tende a predominar essa noção que eu acabei de falar anterior, né? O quanto a polarização pode influenciar ou não. A minha aposta é que ela não seja relevante. A minha aposta é que ela não seja. Ela vai pegar uma franja do eleitorado que de fato olha para a liderança nacional e fala quem é que ele está mandando apoiar aqui, eu vou nele. Ela pega uma franja, mas não acho que ela seja determinante no caso do Rio. Agora eu vou perguntar para o Alan. Qual a sua opinião? Acho que é importante isso que isso que o professor deu uma explicação, até para uma perspectiva prática, permissiva e proibitiva na legislação, que é o seguinte: os partidos agora estão no período de convenção, vão se coligar. Então, se você tem uma coligação, né, de 3 partidos, A, B e C, e aquele candidato, em tese, que alavanca voto é do partido D, ele, em tese, não vai poder entrar na propaganda do A, B e C. Né? Então, concretamente, se o presidente Lula, né, apoia determinado candidato aqui, se o PT, né, apoia determinado candidato aqui no Rio de Janeiro, o Lula só vai poder entrar na propaganda eleitoral gratuita desse candidato. Né? Então, isso é importante nessa perspectiva do impacto de apoiamentos, né, de candidatos aí nessa perspectiva da eleição local. Do ponto de vista de estratégia de comunicação, tem que ser esse ponto do candidato da liderança, né, o Lula ou o Bolsonaro, eventualmente participar da campanha. Isso tem que ser muito bem calculado, inclusive. Porque se a gente está falando de um cenário de polarização, você não está só atraindo lá o polo positivo, né? Se você aparece apoiando um certo candidato, você também está criando rejeição em certa faixa do eleitorado que rejeita aquela candidatura. Então, por isso que o cálculo tem que ser muito bem feito aí, muito bem pensado, porque se você coloca, sei lá, o Bolsonaro apoiando a Ramagem, como provavelmente vai ser, ele vai para a campanha, ele pode estar atraindo os eleitores da base bolsonarista? Provavelmente sim, nenhuma dúvida. Mas ele cria um arco de rejeição em torno do próprio nome do candidato, que ele precisa, talvez para o primeiro turno funcione,
para o primeiro turno. A estratégia agora é evitar uma vitória no primeiro turno. Então você precisa formar ali 15%, 20% para a ramagem para evitar um primeiro turno. Funciona. Como é que vai ser no segundo? Então, no segundo você tem precisa ampliar a sua base de voto para além do bolsonarismo. Se eventualmente Acho que vale também ressaltar que essas lideranças já estão buscando essa perspectiva das eleições gerais daqui a 2 anos, né? Elas estão formando os seus próprios apoiadores, né? Mas já pensando na próxima eleição. Então também tem esse cálculo político nessa perspectiva de apoiamento. Né? O que aparece na televisão, seja dentro do horário político ou dentro de um debate, como o debate da Band, que todo mundo está ligado, quer saber, isso vai repercutir nas redes, né? E depois acaba gerando, dando uma diretriz para essa narrativa, para esse debate, né? O debate é um evento eleitoral, né? A gente pode chamar de um evento eleitoral, porque ele vai gerar imagem, acontecimento e até talvez gafes. A gente vê um exemplo agora nos Estados Unidos, né? De um fraco desempenho. Então ele gera um evento que vai gerar o quê? Material para a campanha. Material para os apoiadores. Então vai ter os cortes, vão ter os cortes e o eleitor vai engajar naquele... E ainda tem a repercussão do debate. Então, assim, no Brasil, os debates, eles têm essa relevância, né? Ele, primeiro da Band, porque ele é quase que uma definição. Tem o calendário do TSE e tem o calendário da Band, né? Quando tem um debate, inicia a campanha efetivamente. E esse debate, ele já vai alimentar as redes. Antes da confirmação dos nomes, que os nomes vão estar ainda até dia 15. Então, assim, ele já começa a circular informação sobre a candidatura, sobre desempenho, né? Quando houver o debate, no dia seguinte vai ter uma série de cortes dos candidatos mostrando seu desempenho. Olha como eu fui bem. E outra coisa, o candidato que vai mal no desempenho, ele faz um corte para reconfigurar a leitura do bom desempenho, tira a parte ruim. Então, é uma batalha de comunicação a campanha eleitoral. Então, a partir do dia 16, a gente já tem a campanha eleitoral aí nas ruas, já temos algumas peças rodando. Internet, carro de som, né? Exatamente. Mas a gente vai ter também debate. Só que agora, né, pré-campanha, qual é o papel do eleitor? O que o eleitor pode fazer agora? Ele já pode consultar o DivulgaCand, ele já pode buscar o histórico do candidato dele, ficar de olho nessas pesquisas, com esse cuidado da leitura dessa pesquisa. Como é que está agora o eleitor? Que momento que ele está nessa corrida? Bem, a partir do registro da candidatura, o candidato tem que colocar várias informações dele ali nesse processo de registro de candidatura, inclusive seu patrimônio, né? Muitos eleitores gostam de ver lá o patrimônio e fazer uma comparação se o patrimônio do candidato subiu ou não subiu. Então, a Justiça Eleitoral ela tem muita transparência na divulgação dessas informações, né? Então, a partir do DivulgaCand, você pode pesquisar as informações do candidato. A partir do processo de arrecadação de recursos, você também pode ver de onde está vindo esse recurso, como o candidato está gastando. Então é só entrar no site do TSE, a partir do registro e a partir do começo dos gastos, que você vai ter acesso a essas informações mais específicas do candidato. Então esse é mais um ponto de informação que o eleitor tem em relação aos candidatos para estar formando sua convicção. Quero muito agradecer a presença de vocês aqui, essa conversa gostosa que dava para continuar, porque o assunto realmente é extenso. Aqui do meu lado, Fábio Vasconcelos, cientista político da UERJ e do Instituto Informa. E aqui o Alan Titonelli Nunes, especialista em Direito Eleitoral e membro da Academia Brasileira de Direito Eleitoral e Político. Muito obrigado, viu? Obrigado. E fique ligado no próximo Band Eleições.